Claudinho tem contrato com o Zenit até 2027 e o Flamengo ainda precisa chegar a um acordo financeiro com os russos, propôs 15 milhões e o Zenit falou que só vende por 25 milhões de euros, que é aproximadamente 131 milhões de reais. Apesar da recusa, o Flamengo segue confiante em um desfecho positivo. O Flamengo vai fazer uma outra proposta que não vai chegar aos 25 milhões, né? Para saber se o Zenit aceita. O Claudinho foi titular, fez gol. E, na minha opinião, Alan, tá muito difícil do Claudinho fechar. Mas muito difícil mesmo. Não acredito que o Zenit vá baixar a proposta. Ele vai pedir esses 25 aí, é 25 e ponto. Até porque o Zenit acabou de vender o Malcom para a Arábia, né? E vendeu só por... recusado a oferta do Malcom? Não, o Malcom foi vendido por 60 milhões de euros. Parece que eles botaram 40 e eles recusaram, viado. Foi vendido a 60. Cara, a Arábia tá entrando naquele circuito assim, mas com o pé na porta, né? Então, assim, questão de grana, o Zenit não tem. Vendeu o Malcom agora, 60 milhões de euros. O Claudinho é um jogador importante para eles, né? Então, eu acho muito, muito difícil que o Claudinho venha. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O River falou que só vende pela multa. A multa do De La Cruz, acho que é 10, 12, sei lá. 16. 16. De dólares. Pô, e aí? 16 no De La Cruz ou 25 no Claudinho, irmão? Não, 25 no Claudinho esquece. Esquece. 16 no De La Cruz eu acho muito. Quando eu falei para vocês que eu não sabia de nada da negociação, então eu acreditava que o Flamengo fosse começar com 15, os caras pedir lá os 25, 22, cair para 20, né? E o Flamengo, de repente, chegar ali com 17 e tentar bater o martelo, né? É o que eu acreditava que pudesse acontecer. Só que, mediante a saída do Malcom, né, que tinha sido rechaçado na primeira abordagem por 40 milhões de euros, né, a Rússia também vetou. Isso aí prova que não é, né, dependência financeira que vai seduzir os caras a vender os atletas. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro aqui. Posto isso aqui, acho que o Claudinho não sai mais. Tá? O Claudinho não sai e o Flamengo não vai pagar os 25 milhões de euros. Então, eu acho que essa negociação, infelizmente, a gente vai ter que desconsiderar. E aí a pergunta que fica é: alô, barrigadas, quem foram os que tentaram antecipar e cravar que ele já voltou ao circuito, tá? A Barrigada já tem tweet dele lá hoje no Twitter aí. Ah, é? Gastando quem? Conta pra mim que eu não vi. Você tem uma chance. Porra, mano, tá foda, hein? Gastando duas chances, vou te dar, vai. O Papa ou o Júlio? Acertou, Júlio. Então, meu parceiro, nessa linha aí, né? Mas, cara, eu participei de uma live com o Julião no Twitter outro dia, ele estava lá, né, falando um pouquinho das negociações. Eu não vi o Júlio cravar nada, não, tá? Eu não sei de onde ele tirou, se tem algum print, alguma coisa. Eu acho que ele tá sacaneando um tweet dele que ele falou assim: o Flamengo vai oferecer perto de 12 milhões, está praticamente fechado, e aí agora ele falou, vai aumentar. Então, esquece. Eu não tinha visto, mas para ficar claro aqui, o que a gente precisa entender é, né, os caras não precisam vender. E convenhamos, os caras pagaram 15 nele, né? Foi quanto os caras pagaram. O cara, depois que chegou na Rússia, ele vestiu a camisa da seleção brasileira. Gostem ou não, isso tem uma valorização. E, como vai se iniciar um novo ciclo de seleção brasileira, e parece que ele vai estar nesse ciclo, isso faz com que essa valorização aconteça. Então, se eu estivesse no lugar dos russos, eu não venderia, Marcão. Quer pagar? Beleza. Então me paga aí 25. Eu paguei 15. Você vai botar 10 a mais aí, eu vou botar um dinheiro aqui no caixa. Ok. Se eu não estou necessitado, se não tem, né, esse desespero para colocar dinheiro em caixa, você consegue ficar tranquilo do outro lado e senta à mesa de negociação muito mais suave. O que não é, né, hoje, o fato do Flamengo. Por quê? O Flamengo criou uma puta de uma expectativa nos torcedores. E aqui eu falo, há de sempre, né, que a expectativa é a mãe de todas as frustrações. A gente vai sonhar com o Claudinho, com o Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, e a gente vai ficar sem ninguém na janela.
O que talvez possa vir a dar caldo, Marcão, é o Wendel. Só que mesmo assim os caras estão querendo 20 no Wendel. Só que aí isso depõe contra eles. O Flamengo vai ter que agora, por mais que esteja muito próximo de vencer a janela, né, vai ter que trabalhar com o fato dele não ter sido nem inscrito lá na Liga. Porque agora parece que já está afastado. Fala. Então, a notícia do Wendel é essa, né? O Flamengo propôs 13 e o Zenit pediu 20 milhões de euros. Já tem uma declaração do técnico. Tem uma declaração do técnico do Zenit, né? O Sergei Semak. Ele falou aqui, ó. A situação do Wendel não mudou. Ele precisa entrar em forma e depois vai procurar um time. Seu agente está trabalhando nisso agora. Isso é o que posso dizer no momento. Essas foram as palavras do técnico. E assim, ele estava lá no jogo e tal, mas camisa normal e tal, não foi para jogo e tal. Ele chegou ontem lá, né? Como parece, ele chegou ontem lá, justamente para ver se consegue fazer a negociação fluir. O Flamengo queria com empréstimo, o Zenit falou que só vende, o Flamengo fez uma proposta de 13, o Zenit pediu 20. Então, essa é a situação do Wendel hoje também. Eu também acho difícil, tá? 20 milhões por um volante, eu acho uma maluquice. Eu não pagaria também. Então, e aí, vale lembrar que a gente pagou para repatriar o Gerson, só que o Gerson teve história aqui, nós pagamos 16. Pagamos no Alan agora 8,5, se eu não me engano. 8,5. Então, o que vai acontecer é o seguinte, Marcão. Nessa, agora os russos vão ter que arrumar um espaço para o cara. Ou então ele vai ficar encostado recebendo salário lá. E aí, nessa, ao contrário do Claudinho, eles vão querer, sim, né, ter que se livrar do jogador. Se vai conseguir mais à frente o empréstimo, se de repente eles vão aceitar, né, a oferta do Flamengo, eu não sei. Eu acho que eu não colocaria muito mais do que isso no Wendel, não. Com todo respeito, tá? Eu acho que o Wendel seria um ótimo volante, seria um baita do meio de campo, a gente poder contar ali com, de repente, o Alan e o Wendel, seria, assim, uma baita, né? 2 jogadores, eu acho que o Pulgar até sobraria nessa, Marcão, mas tudo tem limite, e eu acho que esses 13 milhões que o Flamengo já colocou à mesa é um valor bem considerável. O Flamengo já começou, inclusive, no alto. Eu não começaria com tanto valor assim, não. Eu começaria, de repente, tentando mais baixo, né? E agora está na mão dos russos ali. Eles estão, diferente do Claudinho, eles estão com esse pepino para resolver. Eu vou ter que arrumar uma solução para o Wendel, tá? Para poder se livrar deles e não ter que ficar pagando o salário do jogador sem o atleta estar jogando. Então, eu acho que o Flamengo vai tentar jogar com isso aí, para quem sabe conseguir fechar um acordo com relação ao Wendel. Eu acho um absurdo 20 milhões, tá? Acho que não vai ser por esse valor, não. Se o Flamengo contratar, vai ser por um valor bem menor do que esses 20 milhões aí.